vem muito antes. Acho que lá da época do Alice no País das Maravilhas. Eu já achava que eu estava no metaverso, no filme original. Mas é uma tecnologia, é tudo muito nascente, né? Mas a gente já vê que os grandes players do mercado já estão dentro, seja no Decentraland ou qualquer outro. Então a gente vê a Microsoft fazendo reuniões dentro do metaverso, a Gucci, Prada, Adidas, com lojas dentro. E é muita coisa ainda para a gente entender, né, esses conceitos de metaverso. Eu queria saber como que vocês enxergam isso daqui a uma década, né? Pelo menos. Metaverso é histeria coletiva. É total uma bobagem. Qualquer pessoa, metaverso hoje serve para posicionamento de marca. Só isso, é um marketing distante que uma marca faz. Não serve para mais nada. É um jogo, é uma evolução de games, se você for pensar. Toda empresa que está fazendo qualquer coisa que tem a ver com o metaverso, que não está ligado ao mercado de games, vai tomar pau. Você vê do Decentraland lá, o tanto que os caras gastaram, 38 usuários ativos, a empresa tem mais funcionário do que usuário. Você entendeu? Tipo, é histeria coletiva, total. Não tem nem o que falar. Eu tenho até Eu concordo com você. E eu tenho até uma notícia, né, que eu tava vendo esses dias que me assustou muito. E eu acho, assim, que as empresas que estão investindo forte nessa tecnologia vão passar por algo parecido, que a Meta demitiu recentemente mais de 11 mil funcionários. Então, é algo, assim, preocupante, né? E a gente sabe que a Meta investiu muito dinheiro nessa tecnologia, metaverso, só que quando a gente vê também a usabilidade e também as fotos lá do metaverso e tudo mais, na minha opinião, eu achei muito feio. Sério, eu acho que não tem futuro, né? Eu também concordo com você. É mais uma questão, assim, comercial e marketing, mas que, não sei, talvez futuramente a gente possa ver alguma usabilidade, se bem mais fundamentado. Talvez essa é a questão. Particularmente, primeiro eu acho legal definir o que é metaverso. Acho que um ponto, antes de falar que existe ou não existe, acho que é legal definir. A definição que eu mais gosto do metaverso é uma definição do Patrick Hicks, que é um research de cripto, que ele fala que o metaverso é um ambiente digital que constrói no usuário senso de agência, presença e senso de ação econômica. Por que eu acho isso minimamente interessante? Se alguém algum dia tiver curiosidade de entender o que seria senso de agência, presença e comunidade, especialmente sensação econômica no mundo digital, assiste o filme Jogador Número 1, ou lê o livro, que basicamente é um filme que ele explica um cenário em que as pessoas vivem todas dentro de um game. Toda a interação, toda a base da vida daquelas pessoas são dentro de um game. E para mim, talvez, o que pode fazer, ou fazer essa ideia dessa indústria existir, seja muito baseado em como a gente consegue construir ownership digital, né? Como a gente consegue construir posse digital, um pouco que o blockchain resolve, mas mais do que isso, como a gente consegue construir senso de agência e presença digital. E aí talvez as experiências imersivas não sejam o melhor caminho, eu acho que tem um ponto aí, mas aí falando sobre o metaverso não existe, é uma histeria coletiva, um dos meus textos favoritos, que eu já li até hoje, quando penso de investimento em tecnologia, é um texto do Mark Anderson, o fundador da A16Z, que ele fala, o Web 2.0 não existe. E ele fala isso justamente no auge da Web 2.0, né, ali quando a gente estava mais ou menos em 2006 que ele escreveu esse texto. E para mim eu acho que metaverso é um pouco isso no sentido do termo e da forma que as pessoas lidaram posteriormente, assim como o Web3 para mim é isso. Para mim o Web3 não existe, metaverso não existe, porque tudo são termos mais fáceis para um venture capital normalmente, ou para alguém justificar ou empreender em uma trend e tentar pegar alguma coisa que ela ainda não necessariamente foi desenvolvida, ou que alguém desenvolveu relativamente bem, que construiu o product market fit e todo mundo acha que aquilo pode ser o futuro de alguma forma. É normal em qualquer mercado de tecnologia. Acho que talvez o conceito em si, metaverso, a ideia de ownership e de presença digital, a gente possa desenvolver no futuro em blockchain. Eu, particularmente, ainda não acho que é o fim do mundo, mas a forma que a gente lida na maioria das vezes, de a gente criar um termo e só usar esse termo para justificar uma porrada de gastos, aí realmente eu discordo, porque para mim, até se a gente fosse brincar assim, o Web3 para mim não existe como um todo. Deixa eu só complementar uma coisa. Só dar um avisinho. A gente está com um tempo meio curto, não tem problema. Quero abrir depois no final para perguntas e respostas. Pode? Então tá, que eu recebi um aviso aqui.
eu discordo muito dessa definição que você gosta um pouco, e a única definição que eu vi sobre o metaverso que faz sentido na minha cabeça foi uma thread do Twitter que o Shampoo fez, que é o head produto, era o head produto da Twitch, em que ele coloca o metaverso como não um lugar ou um lugar digital, mas como no mesmo conceito de singularity, que é um momento no tempo onde, por exemplo, o AI vai ultrapassar a inteligência humana. Então, o metaverso, na verdade, a gente entra nele, é um momento no tempo onde a nossa vida digital é mais importante que a nossa vida real. Você mesmo falou que até 2032 a gente vai estar 50% do tempo focado em digital. Quando você vê o rádio já trouxe isso, a televisão aumentou mais ainda, a internet com os smartphones mais ainda, e a tendência disso é só aumentar gradativamente. Aí você pega e começa a olhar todos os âmbitos disso. Com cripto agora você pode ter todos os seus assets que são digitais, então você pode ter tudo digital. Você pode NFT como arte, você pega também os seus flex também, os quadros que você tem, essas coisas todas, as pessoas estão lá em display na sua carteira, então você pode ostentar digitalmente também. Hoje você pega os filtros do Instagram também, você não precisa se arrumar mais. Hoje em dia uma mulher se preocupa muito mais com o filtro na maquiagem dela, de como ela aparece no Instagram, do que se encontrar na rua. Então, e ele fala tudo isso nessa thread, eu achei sensacional essa definição, é a única que faz sentido para mim. Opa, tem um ponto, né, que você falou ele, que é a evolução dos jogos, né? Então hoje a gente tem muita gente dentro da indústria dos jogos, né? E se a gente for falar de metaverso, realmente eu falo, cara, eu vivi metaverso com 10 anos dentro do World of Warcraft. Lá eu vivia economicamente, eu vivia com propriedade, eu até gerava receita dentro do jogo, né? Vendi várias contas, vendi vários itens, tinha profissões dentro do jogo, então existe uma economia. E é maravilhoso, funciona até hoje, né? O World of Warcraft é um dos jogos mais jogados no mundo, né? Eu acho que o pessoal, e principalmente com o Zuckzinho, né, acelerando essa ideia de metaverso, né, óculos, cara, a gente vive ainda num momento que a tecnologia é cara, né? Você ter um celular hoje ainda é caro, né? Você ter um computador ainda é caro. Você falar que, cara, agora você paga $400 para ter um Oculus Rift, para ter uma questão imersiva, só por conta do social, de verdade, isso não é metaverso, né? Mas eu começo a entender e acreditar que, por exemplo, quando eu vejo meu filho, né, de 4 anos, comprando um Kinder Ovo hoje, e aí ele pega o brinquedinho do Kinder Ovo, vem um QR Code, ele escaneia o QR Code, agora ele tem esse brinquedinho físico e ele tem um jogo ali imersivo. Ele vai lá e começa a brincar com aquilo, né? E começa a mostrar para os amiguinhos, tanto o brinquedo fisicamente, quanto ele compartilhando virtualmente aquele. A gente começa a ver um pouco dessa experiência de metaverso, onde o mundo físico e o mundo digital está cada vez mais interligado. E eu não acredito muito nessa ideia do, cara, vamos viver somente no online, né? O ser humano ele não foi feito para isso, né? A gente precisa ainda desse contato, tem muita gente assistindo a gente online. Mas se tivesse oportunidade, elas estariam aqui, né? Então a gente ainda precisa desse apelo do presencial. Lógico que a pandemia acelerou certas coisas, mas eu não acredito que essa experiência imersiva vai trazer isso, né? Para quem gosta de games, para quem gosta dessa cultura, vai ser muito mais legal, vai ser muito mais divertido. Mas, cara, o metaverso não é isso, né? É um conceito cunhado em um livro, né, que as pessoas estão tentando alcançar. Esse é o ponto.